1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória, Pai, poderoso, maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, versículo 1 até o 11, depois do 28 ao 30. Todos têm Bíblia, todos acharam? Amém? Amém. Amém. A respeito dos dons espirituais, Glória a Deus. não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavas conduzir por os ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus, que quer dizer maldito Jesus, ou desprezado Jesus. Ninguém fala isso pelo Espírito. Isso é falado normalmente pelo diabo ou pelo homem. Por outro lado, agora pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que fala dos dons aqui. Porque a um é dado mediante ao Espírito. Tudo isso é do Espírito que vai ser falado agora. A palavra de sabedoria é pelo Espírito. Outro, a palavra segundo o Espírito, a palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro no Espírito, dons de curar. Tudo pelo Espírito. Outro, operações de milagres, aleluia. A outros profecia, é pelo Espírito. A outro discernimento de Espírito, que é um dos principais que precisamos ter também. A um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, no caso. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Pulando por 28 ao 30. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, operadores de milagres, depois curas, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Tem todos dons de cura? Fala todos em outras línguas? Todos podem interpretar? Isso aqui está dizendo que não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém, igreja? Amém. Olha aqui para frente em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um novamente, que o Senhor me trouxe essa noite a trazer um pouco referente ao Espírito Santo. Aleluia. Sobre o Espírito. A palavra acabou de nos dizer aqui da diversidade dos dons, que se a gente for contar tem 9. Todos eles são do Espírito. A palavra também diz que nem todos vão profetizar. Nem todos vão conseguir falar em línguas, não falam. Nem todos vão conseguir operar milagres. Nem todos vão ter a ciência da palavra, o conhecimento. Mas independente da quantidade ou do que é, o Espírito tem alguma coisa contigo aí. Amém. Ele tem. Eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite, igreja. Que ninguém, voltando ao versículo 3, que ninguém que fala Senhor Jesus, isso vem pelo Espírito. Ninguém fala isso a não ser pelo Espírito. Quantos aqui pode dizer nessa noite, Senhor Jesus? Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Senhor Jesus. É pelo Espírito Santo. Quero que vocês entendam isso. É pelo Espírito. Aleluia. No momento que vocês aceitaram o Senhor Jesus na vida de vocês, como único e suficiente Senhor e Salvador, esse Espírito da verdade já está em nossas vidas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A palavra diz que nem todos vão falar em línguas. É verdade. Mas sabe por quê? Porque não buscam. Porque a palavra logo em seguida diz: procurar com zelo, com cuidado, com pontualidade os melhores dons, os maiores, os melhores. A palavra diz isso, mas nem todos vão poder conseguir fazer todas estas coisas que acabou de ser dita através do Espírito, visando o quê? Um fim proveitoso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você precisa mais do que nunca falar em língua, ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? A palavra diz que quando você fala em línguas,
ela fala que a Deus você ora de fato. A palavra também fala que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. E qual é o melhor modo de a gente se edificar? Não tem outro a não ser falando em línguas. Porque a gente vai querer achar vários modos de nos edificar, de achar modo de nos santificar. Mas o melhor modo de todos é o que você falando em línguas. Essa é a finalidade do falar em línguas, igreja. É porque a Deus você está orando de verdade, você está orando tudo aquilo que você precisa, você está orando em mistério ali com Deus, é só Ele que entende. E logo em seguida a palavra fala, no capítulo 14, que fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Mais do que nunca eu preciso falar mais em línguas. Você precisa falar em línguas, por esse fato, por esse detalhe. Igreja viva, o fato de um ter e outro não ter é um detalhe de buscar mais. Muitas das vezes aquele recebe antes ou depois alguns dons, é porque buscou com toda a intensidade, com todo aquele zelo, com todo aquele cuidado, com a pontualidade de vontade. É o que a palavra diz no final do capítulo: procurai com zelo os maiores dons. Esse zelo que a palavra fala é com cuidado e com pontualidade. Pontualidade constantemente. Procurar com zelo os maiores dons. Sempre quando o Espírito começa a repartir, ele começa a dividir, a passar para as pessoas, é sempre usando um fim proveitoso para a obra do Senhor, para a glória de Deus. É verdade, Deus. Para que o Senhor nos ache capacitados para toda boa Fazer obra. a tua obra, Senhor. Alguns não vão conseguir falar, sabe por quê? O Senhor me permitiu trazer essa palavra essa noite, Ele quis que eu trouxesse, porque eu ficava na minha cabeça: Senhor, se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo, não. Eu li esse capítulo inúmeras vezes, eu não queria aceitar que a palavra diz que alguns que não falam em línguas, não quer dizer que ele não tem o Espírito, ele tem. O falar em línguas quer dizer que é um dom do Espírito Santo que você buscou tanto, que você quis tanto, que ele foi concedido. Porque a palavra acabou de falar: procurai com zelo os maiores dons. A palavra acabou de dizer isso. Eu ficava me questionando, eu queria achar uma brecha, alguma coisa, para achar que quem não é batizado, ou quando a pessoa não é, normalmente ela fala isso para se justificar, ou para dizer que não merece, eu não sou digno, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu achando que isso tudo era não só coisa do diabo, era coisa da mente da pessoa. Mas a palavra acaba de dizer que nem todos vão conseguir falar em línguas, e não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito. Só o fato de você ter falado o Senhor Jesus é pelo Espírito, querido. É pelo Espírito, igreja. É pelo Espírito. Glória a Deus. E sabe qual é a maior importância de a gente, de todos nós, termos essa intimidade, termos o Espírito Santo, o falar em línguas em nossas vidas, esse dom do Espírito Santo? Eu convido a igreja a Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23. Falar do Espírito, tem mais coisa. O Senhor permitiu, pela vontade dele também, que trouxesse algumas instruções referentes ao Espírito. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Capítulo 7. Só vou botar uns 3, 4 livros. Você, a gente com o Espírito Santo já é difícil. Sem o Espírito Santo é mais difícil ainda, sem falar em línguas. E aquele que ora em línguas é Deus ora de fato, o Espírito ora de fato. E não fala a homens, mas assim a Deus ora de fato. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Todos acharam, amém? Amém. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Jesus mesmo falando: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, o Jesus está falando, Senhor, Senhor. Isso aqui já é pelo Espírito. Quero que vocês entendam uma coisa: essas pessoas que Jesus está declarando aqui que vai acontecer, essas pessoas tinham o Espírito Santo. Porventura não temos profetizados em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer nitidamente: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. O que me trouxe muita atenção, chamou muita atenção a trazer esse versículo, esse capítulo, era o quê? Essas pessoas que vão se apresentar diante do Pai naquele dia,
elas tinham o Espírito Santo. Ninguém fala, se apresenta diante do Pai, se não for através do Espírito Santo. Ninguém profetiza, como a palavra acabou de falar, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém, Senhor, mas não fizemos muitos milagres em Teu nome. Acabamos de ler que era um dos dons do Espírito Santo, que não seja pelo Espírito Santo. Mas sabe por que Jesus, mesmo a pessoa tendo esses dons, fazendo e acontecendo, Ele disse explicitamente, falou nitidamente na cara de muitas pessoas, e Ele vai falar que isso é promessa dele, que Ele está dizendo aqui na palavra. Sabe por quê? Por causa de iniquidade. Iniquidade, igreja, não é aquele pecadozinho que às vezes é um tipo de pecado, mas só que ele é tão violento, tão vergonhoso, que até o fato de a gente pronunciar é vergonhoso, a gente não consegue. Existem vários tipos de pecados que a gente tem todo o prazer dele, e liberalmente a gente comenta com os irmãos, que a palavra também fala: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, porque a oração do justo pode muito na sua eficácia, na sua atuação. E tem pecados, meus irmãos, que a gente consegue falar naturalmente, nitidamente. Mas quando a palavra fala de iniquidade, aqueles pecados que só a gente pensar já dá vergonha de pensar. Aqueles que a gente faz no sapatinho escondidinho, mas só o pai está vendo, sabe? Aquele que a gente uma vez faz, outra vez não faz, uma vez faz, outra vez não faz. E pela graça e misericórdia do Senhor, pelo véu está rasgado, e Ele derramado a presença dEle sobre as nossas vidas, constantemente, pela sua graça e misericórdia, não impede de a gente buscar pelos dons. Igreja, eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite. Se Jesus falou para essas pessoas que tinham os dons do Espírito Santo, tinha a presença de Deus na vida deles, que iam acontecer isso com eles, imagina quando você não tem essa intimidade com o Espírito Santo, de conversar a Deus direto, em mistérios, e edificar a sua vida constantemente. Se com Deus, eu volto a repetir, se com a presença de Deus já é difícil, meu amigo, sem a presença é mais difícil ainda. Pense numa luta difícil. Pense numa coisa difícil. Eu queria dizer a cada um de vocês nessa noite, que você saia daqui com a certeza: todos vocês têm o Espírito Santo. Não deixa nada do mundo, ou o próprio inimigo, nem o teu conceito, a tua cabeça, dizer que você não tem. Você tem. A palavra é simples, meus amigos. A gente que complica, muitas das vezes nós homens complicamos. Às vezes eu complico, fulano complica, Beltrano, não adianta falar que os outros complicam. Nós complicamos. E a palavra acabou de dizer que é simples. Ninguém fala Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Aleluia. Os dons do Espírito Santo, quem fala em línguas, quem profetiza, quem opera milagres, quem tem o dom de cura, quem tem a palavra de ciência e sabedoria, isso são dons do Espírito Santo. Independente da busca, da caminhada, da constante, aquele sede, aquela gana de ter aqueles dons, a pessoa conseguiu, porque pedir e dar-se-vos-á. Jesus falou: buscar e acharei. Batei e abrir-se-lhe-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É promessa de Cristo para aquele que buscar nele algo, é promessa dele. E a palavra fala que Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Agora me explica uma coisa. Aí me vem uma coisa. Mas por que eu preciso do dom de línguas? A palavra acabou de ser citada. Então você precisa se edificar cada dia na presença de Deus. Aquele que ora em línguas, a Deus ora de fato. É a oração perfeita, a palavra fala. Essa é a oração. Quando a gente abre a nossa boca, não tem oração perfeita, que a palavra fala que não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A única oração perfeita, queridos, é em línguas. E quando você está orando ao Pai, ao mesmo tempo que você está se edificando, você está se limpando, está se purificando de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Mas Senhor, como é que eu tendo os dons, eu fazendo, acontecendo, ainda eu tenho o risco de ser condenado ao inferno? Mas como é que eu consigo? Como é que as pessoas aí cria dúvida e incredulidade na cabeça de algumas pessoas? Mas como é que eu vou conseguir fazer essas coisas se eu vivo uma vida de pecado e iniquidade? Sabe por quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. 1 João. Abre aí, 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. O Espírito Santo é tão bom, é tão tremendo. Quando eu estava meditando essa palavra em casa, eu vi o Igor ali nitidamente, e eu pedia para ele abrir essa passagem para ele ler. Abriu, Igor? Achou? 1 João, capítulo 1,
Espera mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. 1 João. Aleluia. 1 João? 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Todos encontraram? Amém? Amém. Pode ler, lê em voz alta aí, exercita o teu dom aí. Lê em voz alta aí. Pode ler. Alto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a vossa verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Continua o 10. Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos Cometido pecado, fizemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra fala que aquele que diz não ter nenhum tipo de pecado é mentiroso. E a palavra não está em nós. Sabe qual é o segredo aqui? Que muitas das vezes, quando a pessoa está um certo tempo de caminhada na fé e não vigia, que Jesus fala inúmeras vezes que a gente tem que vigiar e orar, o que acontece é que está no versículo 9. A gente erra, peca, vive uma vida de pecado e iniquidade. Se a gente não vigiar, não estou dizendo que a gente viva isso, aí vai para o capítulo 1 de 1 João, versículo 9, e faz isso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, é promessa de Deus, Ele vai perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, vai ter algumas versões, de toda injustiça. Aí eu vou lá, me purifico, eu limpo, Senhor, me perdoa, eu fiz acontecer, papapá, aí vou no outro dia de novo. Aí depois, Senhor, agora me arrependo de novo, aí no outro dia de novo. Isso é viver na prática de iniquidade, como Jesus falou em Mateus. Ainda não está tudo perdido, igreja. Jesus falou inúmeras vezes, vigiais e orais, porque não sabem nem o tempo nem a hora. Sabe por quê? Porque na verdade o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Por causa dessa palavra, muitas das vezes achamos essa graça que o Senhor nos deu, de sempre estar confessando, se arrependendo. A gente acha, muitas das vezes pessoas acham isso como uma brecha. E Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, você está dizendo que vai perdoar, Ele perdoa. Aí o cara vai no outro dia de novo. Aí no outro dia de novo. Aí se pede perdão e de novo, se purifica de novo. Igreja, quero que você saia daqui entendendo que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Mas isso também não quer dizer que impeça vocês de cometer pecados. Sabe qual é o detalhe? Porque o mundo, o Satanás, que é o nosso adversário, vai estar sempre ao nosso derredor como um leão, que ruge. Como um leão, ele não é um leão, tentando nos tragar, nos devorar. Ele vai estar sempre oferecendo bandejas, situações, palavras, criando casos e situações para que venhamos cair naquelas armadilhas, naquelas ciladas. Isso não nos impede, queridos, porque nós somos corpo, alma e espírito, tem corpo no meio. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa, que aquele que vive na prática do pecado ou da iniquidade não pode agradar a Deus. Aquele que é inconstante na presença de Deus não pode agradar a Deus, a palavra também fala em Tiago. Em nome de Jesus, eu convido a todos agora, lá em Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 ao 23. Aqui diz assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. O Senhor me permitiu trazer, não só permitiu, Ele quis que eu trouxesse Mateus 7 à tona de novo, porque pouca gente acaba falando dessa passagem. Porque tem pessoas que acham que essa passagem em Mateus, que Jesus relata ali, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, que faz acontece entrarão no reino. Porque tem pessoas que acham que aquelas pessoas que vão se apresentar diante de Deus, elas não têm o Espírito Santo. Mas muito pelo contrário, foi provado a vocês na palavra nessa noite, que pessoas também com o Espírito Santo podem ver na prática da iniquidade, do pecado, de uma vida numa situação que não agrada a Deus. Amém, igreja? Presta atenção aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e diante.
que diz assim, ó: digo, porém, ainda no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne, no caso. Porque a carne, ela luta, ela limita sempre contra o Espírito. A carne está sempre lutando e limitando contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis sob nenhuma condenação, não julgue nenhum pecado. Se realmente estamos guiados pelo Espírito, não estamos sob nenhum tipo de condenação ou de pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, obras da carne, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. A glutonaria também é uma das obras da carne. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, presta atenção, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora vamos para a melhor parte. Que essa daí foi dura, mas vamos para a melhor parte, que é o que todos aqui vai receber e vai entender nessa noite também. O Senhor me dá a oportunidade de entender esses versículos em seguida, mais profundo ainda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas também, meu amigo, não há acusação, não há pecado, não há nada. Contra todas essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vangloria, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Igreja, uma graça que o Senhor me deu faz um mês, uns 2 meses, eu meditando nos frutos do Espírito Santo, sem ler a palavra, estava vindo constantemente, assim, falando dos frutos, o Espírito falando dos frutos. E o que me chamou a atenção desses 9 frutos que a palavra fala, é que eles são consequência do Espírito. Você que tem o Espírito Santo, esses frutos já estão na vida de cada um de vocês. Do mesmo modo que vocês, por uma simples palavra, conseguem entender que o Espírito já está em vocês, e que aquelas demais coisas são consequências, são dons para aqueles que buscam, os frutos não precisa buscar, ele já está aí. Mas como é que ele está aí se às vezes eu me iro? Como é que ele está aí se às vezes eu não tenho paciência? Como é que ele está aqui se às vezes eu não sou longano? Como é que ele está aqui se eu não sou bom? É porque tem alguns que vão amadurecer mais rápido que o outro, são frutos. Alguns frutos do Espírito Santo, que já está também em cada um de nós, vão amadurecer mais rápido do que outros. Alguns a gente mesmo vai permitir que o Senhor trabalhe mais rápido, que o Senhor regue, que o Senhor cuide e que ele frutifique. Alguns vai se destacar nitidamente. Um que eu gosto muito é a alegria. Eu estou sem parceiro, graças a Deus. Porque eu vi que era uma coisa que parecia ser fácil ali de moldar, de ser tratado. E muitos desses frutos a gente permite em nossas vidas, no dia a dia, a gente permite que o Senhor trabalhe. E outros não, já porque dói em nós. Muitas das vezes dói na nossa carne, dói no nosso eu. Muitas das vezes ele nos leva a se irar, nos leva a não ser bom, nos leva a não ser longânimo, nos leva a não ter amor. Por quê? Porque bate com o nosso intelecto, com as nossas vontades, com o nosso eu. Por muitas das vezes, algum desses frutos, eles não vão ser amadurecidos, consequentemente, juntamente os 9 juntos. Por quê? Porque muitas vezes nós não permitimos. É simples, são frutos. A palavra diz, os frutos do Espírito. Quer dizer o quê? Isso é o que vem junto com o Espírito Santo. É isso aqui, igreja. A palavra de Deus está falando, isso aqui é o que vem junto com o Espírito, igreja. Você tem o Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que é a maior luta dos crentes, meu amigo. O domínio próprio. Eu sou um deles, eu não vou mentir. Pense numa luta para tu ser moldado e ficar do jeito que agrada ao Senhor no domínio próprio. É a luta da maioria dos crentes. Porque parece que o domínio próprio ele abrange tantas áreas da nossa vida, tantas situações, que muitas das vezes a gente não consegue, não aguenta.
E os outros vão sendo trabalhados, vão amadurecendo, vão frutificando, vão florescendo, que até o ponto de alcançar outras pessoas, e outras pessoas dizem, meu Deus, tem muita coisa nessa pessoa que chega a abrir os meus olhos quando olho. É os frutos do Espírito Santo, é a presença de Deus na nossa vida. E muitos deles são trabalhados, conforme a vontade de Deus. Ele quer que todos eles sejam trabalhados e amadurecidos, porque são frutos. E muitos deles a gente não permite que o Senhor trabalhe, porque bate de frente com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso desejo, as nossas vontades. Igreja, voltando a repetir em 1 Coríntios capítulo 12, independente de dons, independente de ministérios, que diz a palavra, só o fato de você dizer Senhor Jesus, o Espírito Santo já está em você. Entendeu, amigo? O fato de você falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Não quer dizer que o irmão que não fala não tenha. Quer que você saia daqui com isso cucado na cabeça. E se você tem alguma dúvida, chega em casa e come a palavra. Lê até entrar, porque temos uma luta para me aceitar também. Começa a ler, até ele ficar dentro de você. Os frutos do Espírito são, podemos repetir aqui? Todos juntos. Amor. De novo, os frutos do Espírito são Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Essa da luta é o domínio próprio. Aleluia. Eles estão aí em vocês. Amém. Quero que vocês entendam isso. O Espírito Santo está em vocês. Se você não profetiza, é um dom, é um detalhe. Se você quer ser usado em dom de profecia, busque. A palavra diz: procurai com cuidado, com zelo, pontualmente, os maiores dons. Os maiores. Operação de milagres? Ah, é? Busca. Interpretar quem fala em línguas, meu Deus, é uma luta. Esse é difícil também. Busca. Mas não dá para quebrar obstáculos, meu querido. Não dá para quebrar barreiras ou pular etapas na presença de Deus. Você tem que começar de baixo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, todos nós precisamos mais do que nunca sermos batizados em língua, que é um dos dons do Espírito Santo. Decorrente a esse, meus amigos, os outros são lucros, vão vir naturalmente alguns. Por mais incrível que pareça, alguns vão aparecer naturalmente. Você às vezes acha que não é digno, você às vezes acha que não precisa, você às vezes acha que não merece, você às vezes já sou pecador, sou isso, sou aquilo. Meu amigo, se com a presença de Deus já é difícil, sem a presença é mais difícil ainda. Você tem que querer mais do que nunca. Porque aquele que fala em línguas, a Deus ora de fato, esse ora de verdade. Esse ora perfeito e edifica a si mesmo. Tu está sempre edificado, tu está sempre cheio da presença, tu está sempre cheio da alegria, tu está sempre cheio da graça do Senhor na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Todos entenderam? Amém, Jesus. Todos entenderam? Amém? Glória a Deus! Para finalizar, meus amigos, Eduardo, abre a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo, passa uns livros aqui. Bem pouquinho. Capítulo 3. Começo. Só pular alguns livros, é curto. Já estamos terminando. Achou, meu varão? Eu acho que é na terceira, né? Terceira, né? Não é? Vai ser na terceira, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 em diante, é o 16 e 17 só. É? Já achou, irmão? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Amém. Vem em voz alta aí, meu irmão, pra gente. Glória a Deus! Exercita o dom que é em ti. Aleluia. 16 e 17. Isso. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus. É ela útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. 17. É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Toda obra, toda boa obra. Essa é a finalidade da palavra de Deus, querido. É verdade. Toda a palavra, não é um livro, não é meio livro, é toda a palavra divinamente inspirada por Deus. Se coloca de pé, igreja.
Em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio que o Senhor falou nessa noite aqui. Em nome de Jesus. Sai daqui com a certeza. É verdade. Você tem o Espírito Santo. Não se limite achando que eu não falo em línguas é porque eu falo. Que eu tenho, que eu não tenho, você tem. Os dons é um detalhe que você precisa buscar se você querer, mas o que? Visando um fim proveitoso. Para o quê? Para que o Senhor nos ache perfeito para toda boa obra como foi acabado de seguir. Vem até a frente, em nome de Jesus. Pode vir até a frente.